Os insistentes da Sala Brasil. Imagina a seguinte cena. Pensa numa fazenda bem isolada, Uhum. onde não tem absolutamente nenhuma barra de sinal no visor do celular. O Wi-Fi, então, é só uma lembrança distante. Nossa, o pesadelo de qualquer um hoje em dia, né? Total. Para todos os efeitos, o celular virou um peso de papel super caro no seu bolso. Mas aí, do nada, alguém saca o aparelho, abre o WhatsApp ou o Telegram, digita uma mensagem, aperta enviar e a mensagem simplesmente chega no destino. Parece até ficção científica, mas é muito real. Exatamente. Então hoje, a nossa missão nessa imersão nas fontes é justamente investigar os bastidores dessa mágica toda. A gente vai destrinchar como a rede Meshtestic está basicamente reescrevendo as regras das telecomunicações. E quebrando aquela dependência eterna da infraestrutura tradicional, né? Isso. E mais especificamente, a gente vai ver como a comunidade brasileira, o pessoal do Meshtestic Brasil, está expandindo um sistema 100% independente, usando modulação LoRa, umas placas de rádio que custam tipo o preço de um jantar e muita, mas muita colaboração. Olha, esse cenário que você montou subverte toda uma lógica que a gente foi meio que condicionado a aceitar por mais de um século. Como assim? Sabe a crença fundamental da comunicação moderna? A gente sempre acha que ela precisa ser gigantesca, cara e centralizada. Quando a gente pensa em internet, pensa em cabos submarinos cruzando o oceano. Ou constelações de satélites bilionárias. Exato. Ou naquelas torres metálicas gigantes da operadora no horizonte. O que o ecossistema do Meshtestic propõe é literalmente o oposto disso. É um retorno aos princípios lá do radioamador, só que equipado com a inteligência e os chips do século XXI. E para quem lê essas fontes pela primeira vez, bate aquela dúvida, né? Porque a base disso tudo repousa em duas coisas: o projeto de código aberto Meshtestic e a tecnologia de rádio LoRa. Uhum, o famoso long range. Pois é, a promessa deles é um alcance muito longo, com um consumo de energia quase ridículo de tão baixo. Mas espera aí, a física básica ensina pra gente que para mandar um sinal de rádio para muito longe, você precisa de muita energia. Como é que uma bateria pequenininha, tipo de celular, consegue empurrar um sinal por quilômetros? Bom, a resposta mágica aí está na forma como essa modulação LoRa manipula a onda de rádio. Em vez de tentar transmitir um fluxo pesado de dados, tipo, sei lá, um vídeo em 4K... Que exigiria muita banda. Isso. O LoRa usa uma técnica chamada Chirp Spread Spectrum. É um nome complicado, mas na prática, o rádio emite um sinal que varre uma faixa de frequências. É muito parecido com o canto de um pássaro, sabe? Um chirp. Um assobio contínuo que vai mudando de tom. Perfeito, é isso mesmo. E essa técnica é absurdamente resistente a interferências. O sinal pode estar até abaixo do nível de ruído de fundo do ambiente, e mesmo assim o radioreceptor lá na outra ponta consegue escutar e decifrar esse canto específico. Caramba! E como a quantidade de dados transmitida é minúscula, a gente está falando de texto simples ou coordenadas de GPS, o rádio não precisa de muita força bruta, ele só precisa de muita precisão. Sabe uma coisa que eu anotei das fontes e que me ajudou muito a visualizar essa rede descentralizada? A tal da rede Mesh. O quê? Pensa numa sala de aula gigantesca. O professor, que está lá na frente da lousa, é a operadora de celular tradicional. Certo. Se um aluno que senta lá no fundão quer falar com alguém da primeira fileira, ele precisa entregar um bilhete para o professor e o professor repassa para quem tem que receber. Se o professor sai da sala, ou se a torre da operadora cai, ninguém mais se fala. Todo mundo fica ilhado. Exato. Mas na rede Mesh, os alunos simplesmente ignoram o professor. Eles começam a passar os bilhetes de mão em mão, carteira por carteira, até o bilhete chegar no destino final. Então, cada plaquinha, cada pequeno rádio atua na mesma hora como transmissor e como repetidor do sinal dos outros. Nossa, essa analogia é perfeita. Mostra muito bem a diferença entre uma rede em estrela, que tem um ponto central de falha, e uma rede de malha. E tem um detalhe crucial sobre esses bilhetes que a galera está passando de mão em mão. A criptografia, né? Exatamente. O protocolo padrão do Meshtestic aplica criptografia AES 256 nas comunicações privadas. Isso, assim, muda o jogo completamente. Só para dar um contexto,
O AES 256 é o mesmo algoritmo que banco e governo usam para proteger dado ultra secreto, não é? É o padrão ouro da segurança atual. Então pensa bem, quando você remove a dependência de um servidor central, que pode ser desligado, e a mensagem ainda ganhou uma blindagem militar dessas, o projeto deixa de ser só um passatempo de nerd de garagem. Vira uma ferramenta real. Sim, vira uma ferramenta super robusta contra censura, contra apagão de energia ou, sei lá, falhas catastróficas da infraestrutura da cidade. Olha, a teoria da resiliência é fantástica. Ter um rádio blindado no meio de um apagão é super útil. Mas a gente sabe como o ser humano funciona. A realidade é que ninguém quer voltar a digitar mensagem em código Morse ou usar uma interface feia e hostil. Ninguém tem paciência para isso hoje. Pois é, a galera tá mal acostumada com o conforto dos aplicativos de mensagem no smartphone. E o que me deixou mais surpreso lendo as fontes foi ver que a interface de usuário deles não exige nenhum conhecimento arcaico. É porque a arquitetura do sistema foi muito bem pensada. O rádio LoRa, a plaquinha física, cuida só da parte do ar, da transmissão pura da física do problema. A sacada genial foi delegar a tela e o teclado para o aparelho que a gente já tem na mão. O nosso próprio celular. Exato. A placa de rádio se conecta ao smartphone, geralmente por Bluetooth ou pelo Wi-Fi local, e o controle vai todo para um aplicativo moderno. As fontes mostram que tem app limpo e super intuitivo para iOS, para Android, tem acesso via navegador de internet, Tem até linha de comando em Python para quem gosta de fuçar, né? tem de tudo. Para o usuário normal, ele só abre o app, digita o texto na tela de vidro do celular, igual faz no WhatsApp todo dia, e o aplicativo cuida de traduzir isso para o rádio, transformando o texto naquele canto de pássaro eletrônico que vai viajar pelo ar. E falando nisso, navegando por essas comodidades, a comunidade do Mesh Brasil introduziu uma coisa que está documentada nas fontes e que no começo me deu um nó na cabeça. Eles criaram um gateway, uma espécie de ponte, para fazer as mensagens trafegarem através do WhatsApp e do Telegram. Ah, sim, isso gera bastante debate. Então, porque quando eu li isso, a primeira coisa que eu pensei foi, se o grande trunfo do projeto é ser 100% off-grid, independente de internet, usar o WhatsApp não anula o propósito inteiro da brincadeira? Os servidores da Meta precisam de internet para funcionar. Olha, eu entendo perfeitamente o questionamento. É uma contradição aparente que deixa alguns puristas da descentralização de cabelo em pé. Mas quando a gente analisa a arquitetura bem de perto, é de um pragmatismo brilhante. Como assim? A rede de malha, o rádio puro, continua operando isolado lá no mato. Nas áreas sem sinal nenhum, no meio da floresta, os rádios conversam entre si. A sacada da comunidade foi introduzir o que eles chamam de nó híbrido. Tá, e o que seria esse nó? Imagina que você coloca um rádio no telhado da sede de uma fazenda grandona. Ele fica lá escutando todas as mensagens dos rádios menores que os trabalhadores estão usando no campo, tudo sem internet. Só que esse rádio da sede está espetado num computador que tem internet. Ah, seja um link via satélite ou internet rádio da cidade. Isso mesmo. Esse nó de borda pega o sinal puro do rádio, traduz a mensagem e injeta a informação direto no sistema do WhatsApp ou do Telegram lá na nuvem. Entendi, então ele vira um tradutor que vive na fronteira desses dois mundos. Exatamente. O resultado prático é maravilhoso. Um trabalhador isolado no meio do nada, só com uma plaquinha barata no bolso, aperta um botão e a mensagem apita na hora no grupo de WhatsApp da família que mora na capital. Genial! Eles não sacrificaram a independência, eles só construíram uma ponte tática para facilitar a vida onde a internet ainda funciona. Uma ponte de conveniência, perfeito. Isso clareia muito os vídeos e os mapas que a comunidade publica. Tem os registros nas fontes mostrando um mapa do Brasil com mais de 112 conexões simultâneas. É muita gente. Demais. Você vê os nós pipocando na tela espalhados por Curitiba, São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, subindo para o Nordeste. O mapa tem lá as bolinhas azuis para quem está desconectado e as verdes para os ativos. Mas sabe, ver no mapa é legal, só que fica a dúvida de como isso sobrevive no mundo real. A parte da montagem física, né? Como é a vida de quem realmente monta esses equipamentos na prática? Olha, as demonstrações dos radioamadores nas fontes abordam exatamente esse perrengue. O material do operador Nelson, o PU-2OFP lá de Praia Grande, é um estudo de caso fenomenal.
Ele documenta o uso de uma das placas mais populares da galera, que é a HTEC LoRa ESP32, a versão 3. E a gente tem que lembrar que essas placas não são um iPhone que você tira da caixa de vidro bonitão. Longe disso. Elas são circuitos totalmente expostos. É hardware de desenvolvimento nu e cru. E o Nelson faz um alerta super importante sobre isso. Ele fala que o chip de Bluetooth dessa placa Deltec é super frágil. Tipo, qualquer quedinha boba. Rompe a antena de cerâmica na hora. Isso, imagina você na trilha, a placa balança na mochila, bate e já era o Bluetooth. O rádio continua funcionando, o Wi-Fi também, mas você perde a capacidade de parear com o celular no meio do mato. Um desastre. Por isso que os guias da comunidade batem tanto na tecla de proteger o hardware. O pessoal acopla baterias parrudas, carrega via USB-C e sela tudo dentro daquelas cases impressas em 3D. Não é nem por frescura ou estética, é sobrevivência do equipamento mesmo. A comunidade virou meio que uma fabricante de hardware para dar resistência para essas plaquinhas. E esse lance da impressão 3D mostra muito o lado pioneiro do movimento. Mas voltando para o Nelson lá em Praia Grande, ele também mostra estratégias muito boas para fortalecer a rede coletiva. Ele usa mais de um aparelho, né? Sim, ele roda 3 dispositivos simultaneamente. O pulo do gato é que um desses ele acessa pelo celular para levar na rua, mas os outros ficam ligados na tomada 34 horas por dia, acessados pelo computador de casa. Ah, então ele cria meio que uma âncora fixa para a rede local. Exato, mantendo um nó poderoso com uma baita antena no telhado e energia que não acaba, ele deixa de ser só um usuário comum e passa a ser um pilar de infraestrutura para a cidade inteira. É um baita altruísmo técnico. Demais! Ele está lá fortalecendo o sinal de qualquer pessoa que passe na rua tentando mandar aquele bilhete da nossa analogia. E isso tem um impacto enorme. Os registros dele mostram que a rede local de Praia Grande vai a mais de 180 nós no total, com os 70 ativos ao mesmo tempo. Para uma rede que é bancada do próprio bolso por voluntários, é uma densidade absurda. Mas olha, comprar a placa e imprimir uma caixa de plástico parece até uma aula de artes divertida. O que pega mesmo, historicamente, é a parte do software. Fazer a placa pensar. Isso. Como é que uma pessoa normal, que não é um programador sênior, faz essa placa morta conversar com a rede do Mesh Brasil? Porque até um tempo atrás, a gente sabe, isso envolvia instalar pacotes gigantes, usar tela preta, digitar linha de comando. Aquele pesadelo que afastava novato na hora. Mas o abismo entre o leigo e o programador diminuiu absurdamente. E o mérito é todo da evolução das ferramentas de internet e da galera como o PO2OFP e o PY2HO, que escrevem manuais super didáticos. O primeiro passo, claro, é instalar o cérebro na placa, o chamado firmware. Instalar o sistema operacional nela. Isso. Hoje em dia, o processo é bizarramente simples. Primeiro você instala uns programinhas pequenos chamados drivers seriais, só para o seu computador reconhecer a placa quando você espeta o cabo USB. E a partir daí, a mágica acontece inteira dentro do navegador de internet, né? A pessoa abre o Google Chrome ou o Edge, entra numa página da web chamada Flasher e pronto. Sim, eles usam uma tecnologia chamada Web Serial API. O próprio site conversa com o cabo USB. É genial. Você não baixa instalador nenhum, clica em conectar, escolhe a sua placa e clica num botão para flashear o sistema nela. A barreira de entrada virou literalmente 2 cliques no Chrome. Qualquer pessoa faz. E é essa facilidade que permite que o negócio cresça tão rápido. Depois que o sistema está rodando, vem a parte da configuração. E aparecem uns detalhes muito curiosos de como o rádio funciona no mundo real. Ah, essa parte é engraçada. Tem aquele lance da região, né? Sim, o protocolo exige que você diga em qual país você está, para ele respeitar as leis de rádio locais e não causar interferência ilegal. E aí nas fontes eles avisam com todas as letras. Se você está no Brasil, você tem que colocar a região como ANZ, que significa Austrália e Nova Zelândia. Totalmente aleatório, né? Muito. Mas é por causa de uma coincidência burocrática bizarra. As frequências de rádio livres que o governo permite usar aqui no Brasil são exatamente as mesmas da Austrália e da Nova Zelândia, lá do outro lado do mundo. Essas coisas de regulamentação sempre rendem umas pérolas. Mas tirando essa burocracia, o coração da rede bate mesmo na comunicação. O sistema usa canais, tem os canais privados fechados à chave,
Mas o canal mais importante é o canal público chamado Long e Fast. É a grande praça pública digital da rede. Exatamente. Ele é otimizado para o alcance máximo. Todo mundo que liga um rádio novo entra ali para se descobrir. Só que, bom, a gente tem um limite físico intransponível, que é a curvatura da Terra. E os morros, os prédios. Sim, um rádiozinho lá em Praia Grande nunca jamais vai conseguir jogar o sinal direto pelo ar até Curitiba. Impossível. E aí a gente entra de novo numa ironia sobre essa busca pela independência total. Para resolver esse problema da distância, as fontes mostram que a comunidade usa muito um protocolo chamado MQTT. E adivinha, o MQTT precisa da boa e velha internet normal para funcionar. É verdade. Mas a gente precisa entender o que é o MQTT e por que ele salva a pátria dessas ilhas isoladas. Esse protocolo é um sistema de mensagens bem antigo, mas super otimizado para a internet das coisas. Pensa nele como um correio digital muito eficiente para pacote minúsculo. Tá. Então, na prática, a rede mesh faz o trabalho perfeito pelo rádio dentro de uma cidade. Mas para ligar a cidade de São Paulo com o estado do Paraná, eles usam a internet como um túnel de alta velocidade. É a ponte entre as ilhas. A rota é tipo assim, a pessoa andando na praia manda o sinal de rádio, o sinal bate na antena daquele cara que está com a placa ligada na energia e no Wi-Fi de casa. O nó de borda de novo. É ele mesmo. Esse nó pega o pacote e despacha ele via MQTT pelos cabos de fibra ótica da internet até o servidor central da comunidade. E aí o servidor manda para Curitiba. Na mesma fração de segundo, o nó lá em Curitiba recebe pela internet e joga de volta para o ar por rádio LoRa para a galera local ler. E o mais legal é que a internet aí não é a dona da infraestrutura. Se a internet do estado de São Paulo cair inteira, a ilha de rádio de Praia Grande continua funcionando intacta. Eles só perdem a ponte temporária com os outros estados. Faz todo sentido. Mas olha, tem uma coisa no manual do projeto LoRa Mesh, do pessoal do Mesh Brasil, que me marcou muito. O que foi? A transparência. Eles publicam abertamente o endereço desse servidor MQTT público, eles colocam o usuário, que é meshdev, e a senha large4cats, abertos na página de instrução para qualquer um ler. Sim, eles entregam a chave de casa. Totalmente. E para mim, a lição aqui nem é técnica, é cultural. Publicar a senha de acesso aberto assim prova que o objetivo final nunca foi prender conhecimento, cobrar pelo acesso ou criar um clube VIP. É o contrário disso. A missão é o crescimento da resiliência coletiva. Quanto mais gente na malha, mais forte a malha fica. E isso exige um olhar bem crítico para o momento que a gente vive agora nas telecomunicações. Com certeza. Ver esse ecossistema do Meshtastic, com essas placas LoRa, a ponte para o WhatsApp, o servidor MQTT da comunidade, tudo isso é, no fundo, um movimento de contracultura tecnológica raríssimo hoje em dia. É quando você junta todas essas peças, o sinal de rádio que varre frequência, o perrengue de não quebrar o Bluetooth da placa de teste, a facilidade de instalar o sistema pelo Google Chrome e essa ponte mundial pela internet, o cenário que se forma de um amadurecimento gigantesco. Deixou de ser só um experimento. Virou uma infraestrutura alternativa real. Um negócio que consegue proteger comunicação tática e, ao mesmo tempo, conectar o produtor rural isolado com o grupo da família, usando basicamente o ar livre e uma dose absurda de engenharia colaborativa. É muita complexidade técnica embalada num formato muito simples de usar. E eu acho que a mera existência dessa infraestrutura paralela joga uma provocação bem incômoda para quem consome tecnologia de forma passiva. Como a maioria de nós, né? Sim, a nossa civilização terceirizou praticamente tudo para as grandes operadoras e para as big techs. A gente depende de nuvem intangível para pagar conta, para emergência, para falar com quem a gente ama, é uma dependência quase cega desses grandes servidores centralizados. E aí as fontes deixam a gente com aquela reflexão que fica martelando na cabeça. Aprender a baixar um firmware, enfiar uma placa numa caixinha 3D para lá não quebrar e estabelecer um canal direto com outra pessoa sem intermediário bilionário no meio. Será que é só um hobby técnico de final de semana? Pois é. Ou será que saber construir a sua própria rede de comunicação independente está virando, na verdade, uma habilidade fundamental de sobrevivência para as crises que vêm por aí no futuro? Fica ali a provocação. Porque quando as torres apagarem
e o silêncio digital dominar a cidade, a galera que sabe construir ponte invisível pelo ar vai ser a única que não vai ficar sozinha. Os insistentes da Sala Brasil.